Continuando, pessoal, tive problemas técnicos. Ai, meu Deus, só Jesus. Vai ter 2 vídeos anexados, então esse vai ser continuação do outro. Eu tava passando para vocês aí siglas dos estados, para vocês irem anotando aí do ladinho ou em qualquer lugar que você achar melhor, tá? Eu acho que eu já falei Piauí, PI. Rio Grande do Norte é RN. E Sergipe, SE, tá? Cuidado, Ceará é CE, Sergipe, SE. E outra informação importante antes da gente começar. Todas as siglas são feitas em caixa alta, tá? Letra de forma. Você não pode fazer aquelas letras enfeitadinhas, né? Eu acho que vocês já sabem disso, mas é sempre importante a gente frisar. Bom, vamos começar a falar de região Nordeste, então, que é o foco do nosso capítulo. Como você pode ver, a região Nordeste está pintada aqui, eu vou chegar bem próximo, com 4 cores diferentes. São chamadas de sub-regiões. Ela é subdividida em 4 partes. Mas por que ela foi subdividida? Para facilitar os estudos da região, porque elas têm características diferentes também. Então, nós vamos estudar essas sub-regiões separadamente. Quais são elas? Esse verdinho claro aqui é chamado de meio norte. O laranja é chamado de agreste. O laranja é sertão, gente, desculpa. O amarelinho, que é o agreste. E esse verde escuro, zona da mata. Nós vamos falar sobre as características de cada uma dessas sub-regiões da região Nordeste. Vamos grifar um trechinho comigo aí na página 3. O Nordeste apresenta um quadro natural marcado pela heterogeneidade. Nossa, que trava-língua. No que se refere ao clima, às condições da vegetação, da hidrografia e às características geológicas. A combinação desses elementos no espaço pode definir áreas com aspectos distintos. Nesse sentido, é possível verificar as sub-regiões nordestinas. Grifa lá no finalzinho. São elas: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Página 4, lá em cima. Para melhor compreensão das sub-regiões nordestinas, é preciso entender como ocorre a configuração espacial do clima, do relevo e da vegetação regional. O Nordeste apresenta 3 tipos de clima: tropical, tropical semiárido e equatorial úmido, que pode ser identificados em um dos mapas abaixo à esquerda. As características climáticas interferem significativamente na vegetação. Então, um mapa complementa o outro. Nós vamos estudar esses 2 mapas agora. Olha para a sua apostila e me ouve ao mesmo tempo. E acompanha comigo o primeiro mapa, que é o mapa de clima. Nós temos uma faixa em verde, lá em cima, agarradinho lá, perto do Pará, que tem o clima equatorial úmido. É uma região que chove muito, é quente, mas chove praticamente o ano inteiro. Mas, tia, a gente sempre ouve que o Nordeste é seco, o Nordeste é seco, o Nordeste é seco. Gente, não é todo o Nordeste que é seco. Essa área verdinha clara que você está vendo aí recebe influência da Amazônia, está muito próximo da Amazônia. Então, aquela umidade da Amazônia acaba afetando ali, tá? Nós temos uma outra extensão bem grande, que é esse tom de laranja, que é o clima tropical. O tropical você já sabe: calor, temperaturas elevadas e 2 estações do ano bem definidas: verão chuvoso, inverno seco. E nós temos essa outra área em vermelho, que é o tropical semiárido. Aí que a situação fica mais complicada, porque faz muito calor, mas o regime de chuva é bem menor. De acordo com esses 3 tipos de clima básicos, isso influi na vegetação? Totalmente. Você sabe que clima e vegetação estão relacionados. Agora vamos olhar para o outro mapa. Ele deu pra gente aí a caatinga, que é a vegetação predominante, ocupa uma grande área em marrom. Nós temos o cerrado, floresta equatorial, floresta tropical, mata dos cocais e vegetação litorânea. É muitos tipos de vegetação numa região como a região Nordeste. E aí você percebe, por exemplo, que
Essa faixa litorânea, vegetação litorânea, são restingas, é próximo da praia, então tem uma vegetação relacionada com o litoral. Já aquela parte do meio da caatinga é onde chove pouco, então é mais cacto, né? Ou algumas espécies que se adaptam a longos períodos sem chuva. Quando você vai lá em direção àquele verdinho claro já é floresta, já é árvore alta, vegetação fechada, porque chove muito, então as vegetações se desenvolvem melhor. Então aí, de acordo com o tipo climático, vai tendo características da vegetação diferenciadas, ok? Bom, a primeira parte que ele trouxe para a gente estudar é a zona da mata, que é essa faixa aqui, ó, em verde escura, que está recobrindo todo o litoral. Zona da mata. Por que que chama assim? Zona da mata. Lembra da Mata Atlântica, que recobria todo o litoral quando os portugueses chegaram aqui? Tem relação com isso. Vamos lá. Por meio da análise do mapa de climas, é possível perceber no litoral leste o predomínio do clima tropical, que nessa faixa é fortemente influenciado pelas massas de ar oceânica. Portanto, é um clima quente e úmido. Gente, essa região litorânea aqui, que você está estudando agora, chove regularmente, chove o ano todo. A umidade do mar vem e ela influencia no clima da região. Aí você fica se questionando, né? Mas tia, por que essa umidade não avança? Por que essa umidade não chega até o sertão? Um povo que sofre tanto, tão sofrido pela falta de chuva. Você vê aqueles gados magrinhos, aquela terra rachada. Ali, gente, tem uma cadeia de montanha, tem um planalto, para falar a verdade, que é o Planalto da Borborema. Ele acaba sendo uma barreira natural, ele evita que aquela umidade do mar avance para o interior. Isso mesmo, é um dos motivos que contribuem para que o sertão seja tão seco. Vamos para o parágrafo de baixo? A Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, está presente nesta sub-região. Ela é formada por árvores de grande porte e com uma diversidade de espécies. Essa vegetação foi bastante desmatada pela atividade humana desde o início da colonização com a exploração para o Brasil. Nos litorais também ocorre a vegetação litorânea formada por mangues e restingas. Página 5. Os manguezais ocorrem em praticamente todo o litoral brasileiro. O mangue tem aquela característica que eu acredito que você já conhece, né? Aquele solo lamacento, que é um berçário para caranguejos e siris. O mangue se forma no encontro entre a água do rio e a água do mar. Então nesse encontro das duas águas é onde se desenvolve esse tipo de vegetação, aquelas raízes aéreas que ficam por cima da lama, assim, você consegue visualizar ela. Então no litoral você encontra muito esse tipo de vegetação, tá? Aqui vem falando mais sobre isso. Corresponde a um ecossistema composto de plantas que se adaptam a ambientes com maior teor de sal na água e no solo, principalmente ao longo de estuários, baías, lagunas e outras formações. Muitas vezes apresentam raízes aéreas ou respiratórias que ficam expostas. São muito importantes para a reprodução de diversas espécies de peixes e outros animais, como os caranguejos. E também tem as restingas, que eu tinha comentado com você. São vegetações que se estendem pela extensão das regiões de planície costeira arenosa. Aquelas vegetações que dão na beirada da praia, quando você vê assim, Marataízes tem muito. Você que fica por aqui no litoral do Espírito Santo, na época de férias, observa que tem muita vegetação de restinga por ali. Bom, temos um texto aí, você pode ler depois de curiosidade, mas nós vamos pular lá para baixo. As planícies que se localizam na região litorânea são áreas de deposição de sedimentos que formaram relevos mais planos. A exceção são as regiões de tabuleiros, as falésias, onde as planícies se estreitam e dão espaço à formação desgastada pela ação da erosão marinha. Então aqui você vê algumas espécies, alguns tipos de relevo presentes na região nordeste, principalmente que estão desgastadas aí pela ação das ondas do mar, tá?
próxima videoaula nós vamos falar de Agreste, que é a próxima sub-região da região Nordeste, tá bom? Beijo e até mais, pessoal!